Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Videira Espírita. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 123, cujo título é Condição Comum, ou seja, uma condição que é, vamos dizer assim, normal entre nós, espíritos deste mundo de provas e expiações, uma condição comum. Emmanuel destaca Marcos, o evangelista, capítulo 9, versículo 24, quando nos diz: Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, numa das curas em que Jesus é buscado para realizar, um pai chega com seu filho e em lágrimas pede ajuda a Jesus. E diz que crê, mas diz ao mesmo tempo que Jesus o ajudasse com a sua incredulidade. Emmanuel comenta o que Marcos nos narra nessa passagem da vida de Jesus da seguinte forma: aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre, certo? Então, ele está aqui colocando um grande foco na humanidade terrestre. Nós, espíritos imperfeitos, onde o mal, que é a imperfeição, ainda tem grande ascendência sobre o uso do nosso livre-arbítrio. Então, se nós não estivermos muito vigilantes em oração, pode ser que hajamos de forma automática, condicionada, secular, do nosso condicionamento mental do homem velho e lá utilizemos mal o nosso livre-arbítrio. Por isso temos que estar muito atentos, a fim de que as nossas escolhas sejam pautadas hoje no Evangelho. O melhor que pudermos. O melhor que pudermos. Sim, não vamos agir como Jesus agiu, porque nós não somos espíritos puros, mas podemos sim, a cada dia, melhorarmos a qualidade do nosso íntimo, não é? Então, tendo essa visão de humanidade muito bem situada nesse mundo de provas e expiações, que é aquele mundo de burilação, de refinamento da nossa moral. Desculpa. Emmanuel continua. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos, poucos, os devotos que permanecem firmes na confiança. Vejamos o que está acontecendo no nosso mundo hoje em dia com essa pandemia. É uma tempestade, sem sombra de dúvidas. Se podemos colocar uma tempestade sobre o mundo de acontecimentos, esta pode muito bem exemplificar uma. E quantos de nós, aqui encarnados neste momento da humanidade, temos nos mantido firmes na fé, calmos, serenos, confiantes? Continua Emmanuel. Revelam-se, então vejamos que o tema da nossa mensagem fala sobre fé, mas a fé que nos caracteriza enquanto ainda espíritos imperfeitos, certo? Crianças espirituais, sim, ainda assim.
crianças espirituais, porque moralmente, conforme dissemos antes, as leis de Deus ainda não são, se não estivermos muito vigilantes, muitas vezes a nossa primeira resposta numa determinada circunstância. Continua então ele, Emmanuel. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, diante das dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Aí precisamos parar para vermos que escândalo. Escândalo, geralmente escândalo é uma coisa que chama a nossa atenção, que é, né, fora de contexto, e a gente fica escandalizado, porque aquilo é um escândalo. Em sentido moral, escândalo é algo muito bem definido. Escândalo é o resultado de um mal moral. Então, numa expiação, por exemplo, o que nos acontece é um escândalo. Por quê? Porque é o resultado de um mal moral, de uma má escolha do passado que está repercutindo no presente. Então, vejamos, escândalo é o resultado de um mal moral. Ela vem como efeito de uma causa negativa. Mau uso do livre-arbítrio provoca uma consequência conhecida moralmente como escândalo. Então ele diz: diante das dificuldades do escândalo, porque existem escândalos pessoais, mas existem escândalos comunitários, escândalos sociais, porque a própria sociedade acaba também fazendo em grupo escolhas erradas. E no tempo certo, aquela nação, aquele grupo vai vir responder. No caso, nós temos aqui um escândalo, trouxemos aqui o exemplo dessa pandemia, é um escândalo mundial. Então, mostra que a humanidade como um todo está fazendo escolhas num determinado sentido, que a providência divina está trazendo isto como resposta. Isso como exemplo, mas aqui ele está colocando como qualquer situação que nos chegue de forma pessoal ou mais geral como escândalo. Então, diante das dificuldades do escândalo, e agora já entendemos bem o que é, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Aquilo ali de ruim está acontecendo, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. A gente está sempre procurando culpados muitas vezes, não é? E ele diz: se falha um missionário, então aqui ele traz um outro exemplo, trazendo em um missionário, né, em uma pessoa que está ali com uma determinada tarefa diante de um grupo, uma tarefa voltada, se fala de missionário geralmente, não é? Responsabilidade diante do evangelho, né, na sua divulgação. Bom, se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. E, bom, a comunidade dos crentes, porque ele está falando lá do missionário, desse tarefeiro que tem essa responsabilidade. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos, esses homens, às finalidades ou indiferentes às instituições. Ok, há um erro ali, certo? Mas isso vai servir para esmorecer a nossa crença no alto? O fato de um cristão falir deve nos esmorecer como cristãos diante do Cristo, porque o Cristo não erra, o Cristo não erra, mesmo quando as dores chegam nas nossas vidas, e às vezes a gente acha que tem alguma coisa errada, que alguém não está fazendo serviço lá do lado de lá.
Porque eu estou fazendo tudo direitinho, por que isso está chegando? Mas isso é um escândalo. É o resultado de um mal moral. Se não é do presente, de algum momento é. E eu preciso fazer essa leitura, porque senão eu posso me revoltar ou me desesperar, rompendo com o traço da fé, que é o que vai nos sustentar nas tempestades. Lembrando que quando Jesus acalma a tempestade, os apóstolos estão no barco e chega a tempestade, ele faz que está dormindo, e aí os apóstolos acordam ele desesperados: Senhor, não te importa que morramos? E aí ele levanta, acalma a tempestade, repreende mesmo a tempestade, manda parar. E vira para os apóstolos e diz que eles não têm fé. Então, nas nossas tempestades, o que está sendo provado ali naquele momento é a nossa fé. Então, em tal movimento de insegurança espiritual, nossa, diante do erro de um cristão, e aí ficamos inseguros. Então estamos desamparados. Ele errou. Então, para que eu vou continuar aqui nesse caminho espiritual? Cadê o Cristo nisso? Então, movimento de insegurança espiritual por parte dos crentes, como ele usa esse termo aqui, e aí ele diz sem paradoxo. Vou ler para a gente ter uma ideia. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. E a gente vai pensar, vamos imaginar se fosse um grupo cristão espírita. Mas isso não é um paradoxo? Ou seja, não há aí uma grande contradição? Por que esses cristãos ficam tão desfalecidos diante do erro de um? Porque eles têm tanta doutrina espírita, eles têm o evangelho. Isso é um paradoxo, quer dizer, está havendo aí um conflito, porque não combina. Eles tinham que estar fortalecidos, porque eles têm muito para estar fortalecidos. Mas aqui Emmanuel diz que não há paradoxo. Não há. Que é perfeitamente entendível que isso aconteça. Que se creia hoje e se descreia amanhã. Quando brilha o sol, eu confio muito em Deus. Quando vem a tempestade, eu já não confio, ou não confio tanto. E aí ele vai explicar por que não há paradoxo, por que não há contradição, porque é ainda normal que creiamos num dia e no dia seguinte não. E ele diz: somos defrontados ainda pelo regime de incerteza, que é esse regime, hoje eu creio, amanhã não, hoje eu creio, amanhã não. Mas é cristão, mas é espírita, mas também está nesta. Pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Nós, espíritos deste mundo de provas e expiações, ele está falando de nós. Então, que ainda, como espíritos imaturos, é normal que isso aconteça. Estamos aí sofrendo as injunções das experiências para amadurecermos. É por isso que as experiências chegam até nós. Para exercitarmos uma melhoria dia a dia, dia a dia, dia a dia. Encarnação a encarnação, encarnação a encarnação. E Emmanuel conclui dizendo assim: felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, aquele da passagem que leva o Filho para que Jesus o curasse e pede para que ele, dizendo que ele tinha fé, mas que ele fortalecesse a sua fé, porque ele se sentia também sem fé. Tinha fé, mas não tinha fé. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da sua posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Sim, então vamos, mas é preciso que reconheçamos como ainda estamos frágeis
E lembremos o Salmo, sim, estamos ainda muito frágeis, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Naquele que nos fortalece é preciso que estejamos buscando muito arduamente a ligação com o alto, com Deus nosso Pai, entendendo os porquês das coisas que nos acontecem. Então, quando nós somos pequenos, queremos comer apenas coisas gostosas. Quando crescemos, embora não gostemos de muitas coisas que comemos, as comemos porque fazem bem para a saúde. Então, quando crescemos moralmente, enfrentamos as situações difíceis, não porque estamos ok, está legal, eu vou viver bem, então, não, está tranquilo, eu não estou sofrendo nada. Não, eu estou sofrendo sim. Eu estou sofrendo sim, mas eu entendo que essa dor está chegando para mim com o objetivo de me fazer crescer. E aí eu enfrento muito melhor essa situação. Não a maldigo, não a amaldiçoo, não me revolto contra ela, nem me desespero diante dela. Porque eu sei o objetivo de ela estar na minha vida. Sei que ela vai passar. Sei que ali eu preciso exercitar as minhas virtudes. Grande desafio, mas está aí. Queiramos ou não, continuaremos sendo visitados por essas experiências desafiadoras. Condição comum ainda é a nossa falta de fé e, ao mesmo tempo, a nossa busca constante na construção da nossa fé. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por essa experiência reencarnatória, por termos um olhar mais atento sobre o Teu Evangelho, por termos a doutrina espírita que tanto nos fortalece na compreensão da Tua mensagem, Senhor. Fortalece-nos em nossa fraqueza, ajuda-nos na nossa vigilância, ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece. Abençoa a nossa saúde, Senhor Jesus, física, mental, emocional, espiritual. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor, esse amigo tão querido. Abençoa nossos familiares, nossos lares, afetos, aqueles afetos, inclusive, que estão no mundo espiritual. Abençoa-os, mesmo distantes, muito, muito, muito juntos em nossos corações. Abençoa ainda, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, encarnados ou desencarnados, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos mais uma vez juntos em Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.